Oi, alunos do 7º ano, tudo bem? Vamos iniciar agora essa semana com a atividade 2 do livro didático. Tá? Atividade 2, eu estou com o formulário aqui aberto. É aqui, olha, página 116, exercício 4 e 5, tá bom? Vocês podem responder pelo formulário também. Tá? Então aqui, olha só, primeiro exercício é o 4. Em certo mês, uma cidade do sul do país teve temperatura máxima de 14,5 graus Celsius e temperatura mínima de menos 2,8 graus Celsius. Qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas nesse mês nessa cidade? Então, vamos lá. Temperatura máxima, tá? É a maior temperatura que teve naquele mês, tá? A maior temperatura foi 14,5, é um número positivo, tá bom? Está acima do 0 grau. E a temperatura mínima é a menor temperatura que teve naquele mês, que foi de menos 2,8 graus Celsius. É um número negativo, está abaixo de 0, ok? Então, nessa questão, nós vamos trabalhar com os números negativos. Aqui eu peguei a temperatura do Rio Grande do Sul, tá? Uma cidade que se chama Paraíso do Sul. Então, lá, a temperatura máxima hoje pode chegar a 20 graus Celsius e a temperatura mínima 5 graus Celsius, ok? Qual a diferença de um para outro? De 5 até 20? 15, certo? 20 menos 5 dá 15. Então, a diferença de temperatura da menor temperatura da temperatura mínima para a temperatura máxima são de 15 graus Celsius. Aqui é um outro exemplo. Eu tenho aqui a temperatura de hoje, tá? Para São Paulo. Olha só, a setinha para baixo está indicando a temperatura mínima, ou seja, hoje a menor temperatura pode ser de até 16 graus Celsius. E essa setinha para cima significa a temperatura máxima, ou seja, a maior temperatura pode ser de até 20 graus Celsius. Ok? Então, qual é a diferença da menor temperatura da temperatura mínima para a temperatura máxima de hoje? 4 graus Celsius, certo? De 16 até 20, tem 4 graus Celsius, certo? Mesma coisa que você fizer 20 menos 16, ok? Então, a diferença da temperatura mínima para a temperatura máxima hoje é de 4 graus Celsius. Então, aqui eu tenho um termômetro, tá? Esse termômetro, esse lado esquerdo aqui é a medida em graus Celsius, tá bom? Aqui esse F é Fahrenheit, nós não vamos usar, tá? Ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui nós utilizamos o Celsius, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho aqui a temperatura aqui 0, tá bom? Aqui é 0 grau. De 0 para cima é como se fossem os números positivos. De 0 para baixo, os números negativos, ou seja, aqui seria 10, aqui é menos 10, tá? Aqui é menos 20, menos 30, menos 40. E aqui para cima do 0 seria mais 10, mais 20, mais 30, e assim por diante, ok? Assim aqui como na reta numérica, que eu tenho 0, esses números aqui para a direita do 0 são os números positivos e para a esquerda do 0 são os números negativos, ok? Então, se eu tenho aqui, eu estou no menos 1, certo? E vou para o 3. Quantas casas eu andei? Quantos números eu andei até lá? 3? Vamos ver. Tenho menos 1, fui até o 0, 1. Do 0 até 1, 2, 3, 4 casas eu andei, ou seja, do menos 1 até o 3, eu andei 4 casas. O que isso significa? Que aqui eu andei, ó, uma casa, certo? Mas aqui eu andei 3 casas, ou seja, 1 mais 3, 4. Eu andei 4 casas, do menos 1 até o 3, ok? Eu tenho 4 casas. Então, aqui, vamos ver aqui em relação à temperatura. Eu tenho, aqui minha temperatura máxima hoje foi de 30 graus, tá? Tá aqui, 30 graus Celsius, bem quente. E a temperatura mínima foi de 10 graus, tá? Tá aqui, olha só, 10 graus. Ela ainda não é uma temperatura negativa, tá? Mas já tá frio. Então, assim, de 10 graus para 30 graus, qual é a diferença? Então, vamos lá. De 10 para 20, 10. Mais 10, né? De 20 para 30, 10. Ou seja, aqui eu tenho uma diferença de 20 graus Celsius, ok? Por quê? Olha só, de 10 para 20 eu tenho 10, de 20 para 30, mais 10, ok? Deu 20.
É a mesma coisa do que eu fiz aqui, por exemplo. Vamos aqui. Eu tenho aqui, eu estou no... Minha temperatura, a maior temperatura hoje foi 4, tá? Tá aqui 4. 4. E a menor temperatura foi menos 2, ok? Então, qual é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura? Como que eu sei, né? Vamos lá, do menos 2 até 4, né? Eu andei quantas casas? Então, vamos lá. Menos 2 até 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a diferença do menos 2 até o 4 são de 6 casas, ok? Que é a mesma coisa que do menos 2 até o 0, você não tem duas casas, né? Eu andei 2 casas, menos 2 até o 0. E do 0 até o 4 é fácil, 4 casas, tá? 2 mais 4, 6, ok? Então, novamente aqui, agora eu vou trabalhar aqui também com o número negativo. Eu tenho aqui menos 10, tá? Aqui, olha, menos 10. Por que eu sei que é menos? Porque eu já estou abaixo do zero, tá? Abaixo do zero já tá, a temperatura está negativa. Então, aqui é menos 10 graus, que foi a minha mínima. E a minha máxima nesse dia foi 20 graus. 20 graus Celsius aqui. Tá? Qual é a diferença de temperatura de menos 10 para 20 graus, tá? Então, de menos 10 até 0, eu tenho 10 graus, tá? Já andei 10 graus. E de 0 até 20, já andei 20 graus. Aí é só somar. 20 mais 10, 30, ok? Ou seja, a diferença de menos 10 até 20 são 30 graus. 30 graus que eu andei, olha só, de 10 a 0, 10, mais 10, mais 10. 30 graus. Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Aqui a temperatura máxima é 14,5 e a temperatura mínima é menos 2,8. Então, qual é a diferença, né? De menos 2,8 até 14,5, quantas casas eu andei, tá? Qual é a diferença entre essas duas temperaturas, tá bom? Da menor, da mínima, menos 2,8, até a maior, 14,5 graus. Aqui questão 5, tá? Vitor gastou em maio 1/3 do seu salário com alimentação e meio com entretenimento, sobrando-lhe ainda R$315. Qual foi o salário de Vitor nesse mês? Então, primeiro o que a gente tem que fazer? Nós vamos somar primeiro as frações, porque o que ele gastou, né? Então, o que ele gastou? 1/3 mais meio. Então, vamos somar quanto dá 1/3 mais meio para saber quanto ele gastou primeiro. Aqui eu vou fazer o mesmo problema, só que com outros valores, tá? Então, aqui eu gastei 2/3 com alimentação, por exemplo, e 1/4 com alguma roupa. Enfim, aí agora me sobraram R$36, tá? Então, primeiro, vamos ter que fazer essa conta aqui, 2/3 mais 1/4. Não sei se vocês lembram. Aqui a gente tem para resolver quando conta, adição de fração com denominadores iguais. Por exemplo, aqui eu tenho 1/5 mais 2/5. Quando é assim, com denominadores iguais, quem são os denominadores? Os números aqui embaixo, tá bom? Esses aqui, ó. Os 5 aqui, tá bom? Basta somente eu copiar o denominador, já que eles são iguais, eu mantenho ele. E eu só somo os de cima, tá? Que dá 3/5. Mas isso é só quando os denominadores são iguais, ok? No nosso caso aqui, os denominadores são diferentes. 2/3 e 1/4. O que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, é a borboleta, tá bom? Então, primeiro eu vou multiplicar esses dois aqui. Os dois denominadores, eu multiplico, tá? 3 vezes 4, 12, certo? Multipliquei eles, agora vamos ver como é que fica lá em cima. Aqui em cima é o seguinte, eu vou multiplicar. Qual o número que vem aqui no lado esquerdo, tá? Onde seria o 2? É o que eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. O numerador de um com o denominador de outro, tá? Então, 8 vezes 4
aliás, 2 vezes 4, 8. Agora eu vou multiplicar o outro, tá bom? Aqui para eu saber quem que vai aqui no denominador no lado direito, vou multiplicar aqui o outro. 1 por 3, tá? Que dá 3. Então, vamos lá. Agora eu posso, aqui eu já tenho meu denominador, que é 12, ok? Aí é só somar em cima. 8 mais 3, 11. Ok? Pronto, agora eu já sei o que eu gastei. Eu gastei 11 dozeavos de tudo. Se eu gastei 11 dozeavos, o que isso significa? Que ainda me restam uma parte, tá? Porque aqui, para eu ter um número inteiro, teria que ser 12 em cima e 12 embaixo, tá? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, vamos lá. 11 dozeavos foi o que eu gastei. Por quê? É a soma aqui, olha. Dos 2 terços que eu gastei com alimentação, mais 1/4 que eu gastei com roupas, tá? Então, 2 terços mais 1/4 ficou igual a 11 dozeavos, tá? Eu fiz aqui o retângulo para indicar essa fração. Aqui eu dividi esse retângulo em 12, certo? Então, eu dividi ele em 12, lembra? É sempre o número de baixo, o denominador, que indica em quantas partes eu dividi a figura. E essa figura, eu pintei quanto? Quanto que eu gastei? 11, certo? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me restou 1/4. O que isso significa? Aqui eu não falei que ainda me restou R$36, me restaram? Então, e aqui é a parte que me restou, esse quadradinho, ou seja, esse quadradinho são os R$36 que me restaram, tá bom? Porque aqui, tudo isso daqui foi o que eu gastei, ok? Só que, qual que é a pergunta? Esse quadrado, esse retângulo todo, ele é o meu salário inteiro, tá? Eu não sei quanto eu tenho, quanto eu ganho ainda. Esse é o meu salário inteiro. A parte pintada é a parte que eu gastei, tá? Por quê? É a parte que eu encontrei aqui nessa fração, tá bom? Quando eu somei o que eu gastei aqui com alimentação e o que eu gastei aqui com roupas, tá? Aí eu somei, daí isso deu isso aqui, o que eu gastei, 11 dozeavos, ok? Só que no problema, na questão já fala que eu tenho ainda, que me restaram R$36. Esse retângulo que está sem pintar é o que sobrou, certo? Não sobrou R$36? O que isso significa? Que cada retângulo desse vale R$36. Então, para eu saber qual foi o meu salário, basta fazer 36 vezes o total de retângulos. Qual é o meu total de retângulos? 12. Então, eu tenho que fazer 36 vezes 12. E aí, eu vou descobrir o meu salário. Então, vamos lá. Vou voltar aqui só para vocês entenderem de novo. Aqui, 2 terços é o que eu gastei com entretenimento, tá? E 1/4 que eu gastei, aliás, 2 terços com alimentação e 1/4 com roupas, tá? Como eu tinha falado antes. Ou seja, tudo isso aqui é o que eu gastei, ok? Então, eu preciso somar isso aqui. Eu já falei antes que como os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer uma outra conta. Primeira conta que eu faço o denominador de um vezes o denominador do outro, tá? Para encontrar o denominador comum aqui. 3 vezes 4 é igual a 12, tá bom? Agora vamos ver qual que é o denominador de cima, tá? Vou deixar desse jeito aqui para vocês visualizarem de uma outra forma. É como se os dois denominadores fossem 12, tá? Os denominadores nós igualamos para poder fazer a adição, a conta. Como? 3 vezes 4 dá 12. Então, ambos os denominadores agora são 12. E agora, que número que vai aqui em cima, no lugar do 2, nessa primeira fração? O que eu faço? A multiplicação aqui, olha só, em cruz, tá bom? 2 vezes 4, eu ponho aqui. 2 vezes 4 dá 8, tá? E 3 vezes 1, eu ponho aqui, dá 3, ok? Para que eu faço isso? Para eu poder agora somar, tá? Eu já sei que aqui dá 12, tá? Porque quando os denominadores são iguais, eu só mantenho ele. E eu só somo aqui em cima, que dá 11, tá? O que significa essa fração? Essa fração é tudo que eu gastei, tá? Eu gastei 11 dozeavos do meu salário. Então, é a mesma coisa que aqui, olha só, que eu tenho 11 dozeavos, tá? Por quê?
eu tenho aqui um retângulo dividido em 12 partes e eu pintei 11 partes, que essas 11 partes significa que eu gastei. Não sobrou um retângulo? Então, esse retângulo, o que sobrou é o que sobrou de dinheiro para mim, R$36. Por quê? Na questão já fala, sobrou R$36, né? Eu ainda tenho R$36. Então, agora, qual que é o meu salário? R$36 não equivale a cada retângulo? Eu não tenho 12 retângulos, eu faço 36 vezes 12. 36 vezes 12 dá 432. Ou seja, o meu salário aqui é de 432, tá? Que significa esse retângulo inteiro, ok? Agora vocês podem resolver o exercício 5, só que com esses outros valores. Olha só, ele gastou aqui 1/3 do salário com mais meio, entendeu? Então, ele gastou 1/3 mais meio. Aí vocês vão fazer aquela conta e ainda sobrou 315, tá? Aí faz exatamente daquele jeito que eu mostrei na explicação e só coloquem a resposta aqui.